Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. Datafolha, Quest e IPEC, os últimos números da disputa pela presidência. Os resultados em Minas para governador e senador. As agendas, estratégias e discursos que deram o que falar nas mídias. E a tentativa da justiça para barrar a violência política. Como sempre, estou com os colegas Heitor Peixoto, Marco Antônio Soalheiro e Marco. Heitor. Olá, Vivian, Marco, um prazer estar aqui de novo com uma resenha do mundo político. Sempre um prazer estar com vocês, Vivian, Heitor, e com todos que nos assistem. Então vamos lá. Esta semana Lula concentrou a campanha em São Paulo de segunda a quinta-feira. Ele recebeu apoio de 8 ex-candidatos à presidência, teve encontro com representantes do setor do turismo e recebeu propostas para as áreas de hotelaria, aviação e eventos. Esteve com movimentos de pessoas com deficiência e movimentos e associações de idosos. Hoje, Lula faz comício em Ipatinga, no Vale do Aço. Em viagem oficial, Bolsonaro esteve em Londres para o velório da Rainha Elizabeth e em Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU. Quinta-feira, retornou ao Brasil e chegou por Belém do Pará. Lá se encontrou com lideranças locais e participou de comício. Hoje, Bolsonaro também está em Minas, em Divinópolis, no centro-oeste do estado, e Contagem, na região metropolitana. Nesta penúltima semana, 9 dias que antecede a eleição, a campanha de Lula focou na busca de novos apoios e do voto útil. Conseguiu uma foto, como eu mencionei, de 8 ex-candidatos à presidência fazendo L. Marco Antônio, quem estava e quem não estava lá? Viva, Heitor, e todos que nos assistem. Estavam lá políticos, de diversas vertentes ideológicas dos campos da esquerda e de direita. E por isso o ato foi interpretado por muitos analistas como uma consolidação de uma chamada frente ampla, que na pré-campanha foi tão cogitada, a ser formada aí por integrantes da chamada terceira via. Porém, na prática, foi Lula quem conseguiu articular algo que tivesse essa conotação. À mesma mesa estavam Luciana Genro e Guilherme Boulos, que foram candidatos à presidência da República em 2014 e 2018 pelo PSOL, Marina Silva, Cristóvão Buarque, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Henrique Meirelles e João Goulart Filho. A ideia geral passada nos discursos foi de deixar diferenças programáticas de lado, que de fato são enormes, entre parte deles, em segundo plano, em nome de uma estabilização democrática do país que viria com o retorno do ex-presidente. Sobre ausências, 2 ex-petistas que concorreram à presidência da República, Heloísa Helena e Eduardo Jorge, não estiveram no evento. Heloísa Helena apoia Ciro Gomes, que se candidata novamente à presidência da República pelo PDT, e Eduardo Jorge está com Simone Tebet, do MDB. Informações de bastidores que, inclusive, nós trouxemos aqui na resenha na semana passada, davam conta de que a campanha petista mirou ainda em tucanos históricos, O ex-ministro José Serra, que se candidatou à presidência da República em 2010, e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente FHC. Mas Serra acabou divulgando um vídeo dizendo que eram falsas notícias de que essas conversas existiriam e reafirmando seu apoio a Simone Tebet, do MDB. Já a FHC soltou uma nota cifrada, sem citar nomes, defendendo que em 2 de outubro os brasileiros votem em quem tem compromisso com a redução da desigualdade, com mais investimentos em educação e ciência e com o resgate da imagem internacional do país. Ele também alega nessa nota que, por estar em idade avançada, com 91 anos, não tem condições de participar de atos de campanha. Agora, Heitor, a campanha de Lula mantém a estratégia de colocar nas redes vídeos com artistas e figuras públicas defendendo o voto útil. Essa semana, a deputada Tabata Amaral anunciou o próprio voto. Tabata Amaral, que foi do PDT e depois foi para o PSB. Ciro continua reagindo muito mal a essa campanha e diz que há
um fascismo de esquerda. Expressão, né, contundente usada aí pelo Ciro, né, Marco, Vivian, nessa semana, né, ele falou que existe sim um fascismo de esquerda no Brasil e que ele não só existe, como é liderado pelo PT, né, palavras aí do Ciro Gomes. Ele acusa, né, o PT de simplificar de forma dramática, palavras do Ciro, né, simplificar o debate e aniquilar alternativas, ou pelo menos tentar fazer isso, né, Vivian? A referência clara e direta é exatamente nessa estratégia, né, do PT e de Lula, da busca pelo voto útil, né? Isso é uma referência direta a essa estratégia da campanha petista agora nessa reta final do primeiro turno, e avança, o Ciro ainda avança nessa linha de argumentação. Ele diz que Lula tem, numa simetria aí com Bolsonaro, tem um gabinete do ódio, produtor de fake news com dinheiro roubado. Palavras dele também, Ciro Gomes. Essa expressão gabinete do ódio, né, todo mundo se lembra, surgiu para definir uma plataforma de comunicação do campo bolsonarista. Então ele usou até essa mesma nomenclatura aí para falar para criticar, no caso, o PT e Lula, né? Essas declarações ocorreram na sabatina do Estadão, que foi na manhã de quarta-feira. Horas antes, né, nos primeiros minutos ali da madrugada de quarta, a gente teve divulgada a nova rodada da pesquisa Quest, que a gente vai ver daqui a pouco aqui no programa, com um dado especialmente ruim para o Ciro, né, que foi o crescimento de 4 pontos na rejeição dele. Então ele empata numericamente na rejeição com o Bolsonaro, 54% de rejeição entre eles aí. O Lula marcou 46% de rejeição, 1 ponto a menos que a rejeição anterior. Só para terminar esse apanhado feito aí com base nessas falas do Ciro, ele tem insistido em dizer que ele é o único capaz de derrotar o Bolsonaro num eventual segundo turno, porque a tendência de polarização deve se acirrar e, segundo ele consegue então vencer o Bolsonaro, porque a direita tende a ficar mais acirrada na defesa do Bolsonaro e conquistar os votos que ele precisaria para se reeleger. E segue na tática também, né, de tentar equiparar aí os dois líderes nas pesquisas em relação à temática da corrupção, dizendo, por meio de peças publicitárias da campanha, que foram intensificadas essa semana, de que ambos têm problemas nesse campo ético. Bom, o agronegócio entrou na mira das campanhas de Lula e Bolsonaro. Lula deu entrevista ao Canal Rural com um discurso de aproximação com o setor. Bolsonaro reagiu no programa eleitoral, usou o MST para atacar Lula e acenar aos ruralistas e prometeu baratear os preços dos alimentos. Não foi isso, Marco? Foi isso, Vivian, né? O agro trata-se de um setor economicamente muito importante para o país, com peso nas exportações, né, ainda que seja criticado em parte pelos impactos ambientais. E até então os principais nomes do segmento vinham todos alinhados a Bolsonaro. No início da campanha, nós mesmos registramos aqui, né, Heitor, um evento da Confederação Nacional da Agricultura, em que o ex-presidente Lula foi muito atacado por dirigentes, né, do setor. Mas Lula já vinha há algum tempo ensaiando acenos, chegou a dizer que se sentaria diretamente com qualquer ruralista para conversar sobre o país, desde que estivessem desarmados, delegou ao vice Geraldo Alckmin, né, fazer uma interlocução mais estreita com representantes do segmento e fechou alianças eleitorais também com ícones desse setor. E distinguiu, né, partes desse setor. Distinguiu, né, ressaltando que a maioria do agronegócio brasileiro teria compromisso com o meio ambiente, né, não teria a lógica, né, do desmatamento, dos danos ambientais. E, né, nessa questão das alianças eleitorais, ele fechou, por exemplo, apoio ao Senado, no Mato Grosso do Sul, a Nery Geller, que é um ex-ministro da Agricultura, né, do governo Dilma, que está filiado ao PP, um partido que nacionalmente é ligado a Jair Bolsonaro. Então, tem esses acenos. Lula também sempre faz questão de lembrar que no seu governo anterior teve como ministro Blairo Maggi, que era então o maior produtor de soja do país. Na entrevista que deu essa semana ao Canal Rural, Lula buscou passar aí um discurso de conciliação, pacificação e abertura de diálogo com o setor. Bolsonaro, por sua vez, aposta em fidelizar, né, seus apoios no agro com um discurso conservador de costumes, a defesa de armamentos e críticas duras ao MST, dizendo que seu governo conseguiu regularizar terras independente de relações com o movimento.
as principais promessas para o futuro, além do que você citou, Vívia, de aí ter políticas para baratear os alimentos, seriam, da parte de Bolsonaro, ampliar a titulação de terras e tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes. E a semana de Jair Bolsonaro foi marcada pelos discursos em viagem oficial a Londres, quando do velório da Rainha Elizabeth, e a Nova York, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Deram o que falar na mídia, não é isso, Heitor? Deram sim, Vivian, Marco, né, especialmente sobre a questão do uso eleitoreiro, né, dessas agendas internacionais aí, feitos por Bolsonaro. É interessante a gente observar, além do que a mídia falou, foram as reações do próprio QG bolsonarista, né, o QG de campanha do Bolsonaro. De acordo com a apuração do broadcast político do Estadão, essa reação, né, do centro da campanha bolsonarista não foi nada boa também, nem mesmo internamente, então, não repercutiu bem né, os discursos, a mobilização que foi feita internacionalmente. Os monitoramentos internos, né, que eles fazem em redes sociais, especialmente, mencionam que houve baixa efetividade, né, dessas agendas e pouco alcance. A avaliação que no discurso da ONU, Bolsonaro continuou falando internamente, né, sem apresentar novidades no que ele já vem fazendo nas lives e nas próprias agendas que ele desempenha aí pelo país, e que, segundo também esse material do Estadão, o presidente tem perdido oportunidades, portanto, de se diferenciar, de diferenciar o próprio discurso, a própria abordagem para conquistar novos eleitores, que é o que ele precisa aí para tentar reduzir essa desvantagem que ele apresenta aí nas pesquisas. O mesmo teria acontecido, inclusive, no 7 de setembro, segundo esse material, né, Agora, Vivi? é só uma observação. Ninguém, na verdade, da campanha do Bolsonaro bota a cara, não é identificado nessas matérias. São matérias de bastidor que os jornalistas fazem um levantamento prometendo off aí. Sim, não é? exatamente. Mas as matérias trazem realmente uma tendência de críticas que partem de dentro da campanha bolsonarista. Exatamente. Então, que seria uma aposta, um erro crucial, né, estratégico, e que ele precisa, né, de ir além da bolha. A expressão que se usa é essa, que ele não consegue ir além da bolha nessas agendas que ele desempenha. E que ele perdeu, inclusive, dias de campanha que seriam cruciais no próprio país, né, mobilizando o eleitorado interno, que é o que ele precisa neste momento, né? Então vamos agora às pesquisas da semana que tiram o sono das campanhas para presidente nesta reta final. Elas reafirmam um cenário de estabilidade dos números e a gente começa com o IPEC, que saiu na segunda-feira, dia 19. Lula está na frente com 47%. Bolsonaro vem em seguida com 31%. Os outros candidatos têm somados 13%. Branco e nulo são 5%. Não sabe ou não respondeu, 4%. No segundo turno, Lula aparece com 54% e Bolsonaro 35%. Branco e nulo são 8%. Não sabe ou não respondeu, 3%. Marco, o que vale destacar do IPEC? Como você mesmo colocou, né, Vivian, no começo, antes de chamar essa pesquisa, o indicativo geral é de estabilidade, mas permanecem aí as chances de uma definição em primeiro turno em favor do ex-presidente Lula, dentro da margem de erro ali. E outro destaque, Vivi, Heitor, é que, mais uma vez, pelo que mostra o IPEC, Minas vai espelhando o resultado nacional com índices bem próximos na sucessão presidencial. A diferença pró-Lula no estado é de 15 pontos e na nacional, como vimos, 16 pontos. Os demais candidatos também têm índices bastante similares em Minas aos índices nacionais, né? São sinais aí de que a tese, né, antiga de Minas como estado síntese segue válida e não por acaso os dois principais concorrentes aí, segundo as pesquisas, Lula e Bolsonaro, estão com agendas paralelas por aqui nessa sexta-feira. E é curioso que isso começava a ser colocado à prova na medida que Lula vinha perdendo terreno, né? Mas acabou que agora os resultados estão realmente se aproximando e parece que confirmando a tese. Bom, na quarta-feira saiu o levantamento da Quest. Lula lidera com 44%, Bolsonaro tem 34%. Os outros candidatos somados, 12%. Branco, nulo ou não vai votar são 5%. Outros 5% estão indecisos.
No segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 50 a 40. Branco, nulo e não vai votar, 7%. Indecisos são 3%. Heitor. Tem o quadro estatístico, né, que a gente viu, e também o quadro político que a gente viu também sendo falado nessa semana a partir dessa pesquisa, né? Na estatística, estabilidade mais uma vez, né? Ninguém se movimentou além da margem de erro nessa pesquisa. A imprensa, inclusive, noticia nesta sexta-feira que é a eleição mais estável desde 1994, né? E isso não vem de vários meses, na verdade, esse tipo de cenário. E agora, contudo, Lula, né, na análise política que se fez da pesquisa, ele volta a ter um crescimento numérico, algo que não acontecia, né, nas últimas duas rodadas. Ele vinha perdendo terreno para Bolsonaro nas últimas duas pesquisas da Quest. A diferença agora aumentou, né, de 8 para 10 pontos. Né, e o mesmo vale para o segundo turno. O segundo turno também, 10 pontos de diferença, o mesmo crescimento de Lula numérico aí de 2 pontos. O coordenador da pesquisa, né, da Quest, o Felipe Nunes, ele lembra que a distância já foi de 22 pontos, quer dizer, já foi uma distância bem maior do que temos hoje, mas que o cenário é preocupante para Bolsonaro porque falta muito pouco tempo para a votação, né? A última semana agora. E ele deixa claro também outros pontos que ele pensou, foi que o Auxílio Brasil, de fato, não repercute em mais apoio para o presidente. O Lula está disparado na frente entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil, as mulheres que continuam em sua maioria com Lula, e são vários destaques na pesquisa apresentadas aí pelo Felipe Nunes. Um deles, para a gente finalizar também essa parte, é que o Lula estaria a menos de 1,5 ponto para poder decidir até em primeiro turno, uma possibilidade que está aberta pelos números da pesquisa. Então, ontem, quinta-feira, foi publicada a pesquisa do Datafolha. Lula está à frente com 47%. Bolsonaro tem 33%. A soma dos outros candidatos dá 13%. Branco, nulo e nenhum, 4%. Não sabe, 2%. No segundo turno, Lula tem 54% e Bolsonaro 38%. Branco, nulo e nenhum são 7%. Não sabe, 2%. Marco Antônio, o que é que destaca? Então, a pesquisa Datafolha, Vivi, Heitor, ela traz um traço comum aí de todos os levantamentos dessa semana, que é o viés de alta do ex-presidente Lula, ainda que dentro da margem de erro. E com o conjunto dos dados disponíveis, o agregador de pesquisas, que é organizado pelo jornal Estadão, confere a Lula 51% dos votos válidos, que seriam suficientes aí para a definição da eleição em primeiro turno. Mas a margem para que isso, de fato, se concretize ainda é apertada, o que ajuda a explicar todo esse movimento que já falamos aqui em torno do voto útil, né? E uma nota dessa sexta-feira. A Eurásia, uma das principais consultorias de risco político do mundo, elevou chance de vitória de Lula para 70% em um boletim da companhia. A consultoria acredita que a vitória em primeiro turno ainda é um cenário difícil, improvável, e coloca essa probabilidade aí em 25%. Bom, e também essa semana, antes da publicação da nova pesquisa Quest, esteve no Mundo Político o diretor de inteligência da consultoria, o Guilherme Russo. Ele falou sobre as variáveis possíveis numa reta final de campanha, com um resultado apertado para a conclusão da disputa ainda no primeiro turno. E avaliou variáveis que podem definir o jogo eleitoral. A gente tem um perfil muito claro sobre quem que é esse grupo. Em relação às mulheres, pessoas de baixa renda, existe um fator fundamental que eu acho que vale tocar. Esse eleitorado mais indeciso se preocupa com duas coisas fundamentais: saúde e economia. Né? Será que as propostas dos candidatos mostram, né, que a gente tem confiança de que a economia vai melhorar, a inflação vai abaixar e vai ter mais emprego? Essas são as preocupações, digamos, da família, até também um pouco dos homens. Mas já as mulheres, tem um outro problema que é fundamental: a saúde. Então, é de se esperar que os candidatos falem um pouco mais sobre saúde agora nessa reta final, justamente buscando, né, esse eleitorado, muito das mulheres, mas pessoas de baixa renda que dependem dos serviços públicos, especialmente de saúde.
Então agora vamos a Minas. Os 2 primeiros colocados na disputa ao governo do estado viajaram bastante essa semana. Zema esteve em Conselheiro Lafayette, na região central, e em Caratinga, Barbacena, Cataguases e Leopoldina, na Zona da Mata. Lá participou de encontro com apoiadores e lideranças na cooperativa agropecuária. Em Belo Horizonte se reuniu com comerciantes. Já Alexandre Calil viajou a Varginha, no sul de Minas, Uberlândia e Araguari, no Triângulo, e em BH teve encontros com servidores públicos dos 3 poderes no estado e participou de um encontro setorial de igualdade racial e povos e comunidades tradicionais. As campanhas de Calil e Zema rodam o estado, mas também brigam na justiça. Até o dia 21 de setembro, quarta-feira, o jornal O Tempo contabilizava 91 ações de disputas entre os 2 candidatos. E essa semana, de acordo com o jornal, Calil ganhou 2 direitos de resposta e Zema levou 1. Foram muitos rounds, hein, Heitor? Muitos rounds, a disputa está quente dentro do TRE também, né? Dentro do TSE. Os advogados trabalhando bastante aí das campanhas. Confirma-se, né, um protagonismo que a Justiça Eleitoral, né, adquiriu nessa eleição especialmente, né, essa conflagração que existe nessas disputas, até pela polarização também das disputas locais. A gente vê isso também acontecendo. A reportagem mostrou, então, né, a reportagem do Jornal Tempo, 91 ações desde abril. A maioria delas, né, 2/3, 59 ações, são da campanha de Zema contra o Calil. 54 ações foram só nos primeiros 15 dias de setembro. Eles fizeram a média, né, uma ação a cada 6 horas nesses 15 dias. A campanha de Zema tem tido mais sucesso, né, nessa estratégia, são 11 decisões favoráveis, 18% do total, 25 ainda em andamento e 23 com pedidos negados. Já o Calil moveu, né, 32 ações, só 2 tiveram sucesso até aqui, 6% do total. 5 foram rejeitadas e 25 estão em análise ainda. E teve também essa semana o episódio do falso direito de resposta na propaganda de Zema, né? Esse chamou bastante atenção, né? Foi ali na terça-feira, salvo engano, que uma das propagandas do Zema, ela começava com aquele famoso direito de resposta, né? Um narrador falando, a tela cheia, escrito direito de resposta, inclusive com a identidade visual próxima do que a Justiça Eleitoral costuma usar, né? Um tom, a cor, né? E as letras que ela usa. Ali a peça rebatia críticas do Calil apresentadas ao regime de recuperação fiscal que é pretendido por Romeu Zema. Isso porque o Calil disse na propaganda dele que o regime proíbe a contratação de servidores. A campanha de Zema explicou nesse direito de resposta, nesse material, que é possível sim substituir servidores, contratar para substituir aqueles que saem da administração pública. Mas esse direito de resposta não existia, ele era fictício, né? Era uma peça ali da propaganda, ele não tinha sido concedido, mas dava a impressão de que a justiça tinha considerado a argumentação do Zema válida nessa questão. Só que ela foi, inclusive, derrubada pela justiça, né, essa simulação, esse direito de resposta simulado, mas no dia seguinte o Zema conseguiu um direito de resposta similar, com a mesma argumentação, mas não na propaganda, e sim por causa de uma entrevista do Calil numa TV de Uberlândia. Então a campanha conseguiu que a apresentadora do jornal lá de Uberlândia lesse uma errata, corrigindo ali as informações do Calil. Então, está movimentado, está bastante interessante, coisas novas acontecendo. O problema está também na embalagem, né? Queda de braço, né? E a guerra de estratégias aí das campanhas. Bom, agora a pesquisa Datafolha para o governo de Minas, que saiu ontem. Romeu Zema lidera com 48%. Alexandre Calil tem 28%. Os outros candidatos somados têm 7%. Branco, nulo e nenhum são 8%. Não sabe, 9%. No segundo turno, vitória de Zema sobre Calil por 55-36. Branco, nulo e nenhum são 6%. Não sabe, 4%. Então, Marco Antônio. O levantamento, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, confirma uma tendência de crescimento, né, do ex-prefeito Alexandre Calil na reta final da disputa. Na série do Instituto Datafolha, a vantagem de Zema reduziu 10 pontos em relação ao levantamento anterior. A questão crucial, há pouco mais de uma semana para o primeiro turno, continua sendo o tempo, né? Zema ainda teria, pelos números, uma vantagem significativa para
definir em primeiro turno. E se Calil seguir em viés de alta, a diferença tende a se estreitar um pouco mais nessa última semana. Mas ainda assim, seria necessário que os demais postulantes ao cargo, que hoje permanecem estacionados nas pesquisas, também ganhassem alguns pontos para que o segundo turno fosse viabilizado. Fica também a dúvida, Vivi e Heitor, se Romeu Zema, diante dessa aproximação aí de Calil, ainda que não seja tão significativa, mas se isso faria Zema mudar a estratégia que adotou até aqui de não comparecimento aos debates. O último deles está previsto para a próxima terça-feira, dia 27, às 10h30 da noite, na Rede Globo. E a equipe do governador participou dos sorteios que foram realizados, mas isso não é garantia de nada, porque já havia feito isso também em outras emissoras. A definição oficial, se ele vai ou não comparecer a esse debate, deve sair mesmo só horas antes do mesmo. Então vamos ver os números para a disputa ao Senado. Cleitinho Azevedo tem 20%, Alexandre Silveira 13% e Marcelo Aro 10%. Os outros candidatos somados têm 12%. Branco, nulo e nenhum são 17%. Não sabe são 28%. Indecisos ainda lideram, não é, Heitor? Vivian, lideram sim 28%, né? Na verdade, não sabendo aí em quem votar. Esses falam assim, não sei, de fato, 28%. Mas considerando brancos, nulos, né, ou nenhum dos candidatos, essa conta aí tem mais 17%, ou seja, são 45% do eleitorado não cravando, não se decidindo por nenhum candidato, né? Então vai se consolidando a máxima de que as pessoas ficam mais afastadas da disputa ao Senado e que a escolha normalmente se dá ali na última hora, às vezes até no último minuto, né? Na própria sessão de votação, o que também sinaliza, pelo menos, que há uma indefinição do quadro, né? Que há mais de um aí podendo vencer essa disputa. Né? Nessa reta final da disputa, né, pelo Senado, Vivi, Heitor, chama atenção diferenças de estratégias das principais candidaturas ali. Cleitinho Azevedo e Alexandre Silveira tentando apostar cada vez mais fortemente nos padrinhos nacionais, né, Cleitinho com Bolsonaro, Silveira com Lula, e Marcelo Aro tentando fortalecer o seu compromisso com o governador Romeu Zema e se colocar à margem dessa disputa nacional, dizendo que vai priorizar interesses do Estado. Tem sido essas as estratégias narrativas das campanhas. Ele tem sido, inclusive, pressionado a dizer com quem que ele vai nacionalmente. E evitado, né, se posicionar dizendo que o papel do senador é trabalhar com o presidente que estiver eleito e com o governador de Minas também fazendo essa interlocução, mas a gente sabe, né, que ele tem uma postura mais alinhada ao governo de Jair Bolsonaro. E ele está mirando na campanha mais desgastar o Cleitinho, que a gente viu nas últimas peças, né, tentativa de desgastar quem está liderando a pesquisa, pelo menos nesse momento. E de quem ele naturalmente poderia tirar voto, exatamente. Não é? Corre ali na mesma pista. Isso. Né? Um dos entrevistados do mundo político na semana foi o analista e consultor político Antônio Augusto Queiroz. Ele é ex-diretor de documentação do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Antônio Augusto fez uma projeção para nós de qual congresso que vai sair das urnas no próximo dia 2 e assumir em fevereiro de 2023. É muito interessante essa fala dele, presta atenção. Não será muito diferente da atual. O Centrão vai continuar majoritário no Congresso Nacional. O índice de renovação tende a ser menor do que na eleição passada e, portanto, de reeleição vai ser bastante significativo. E o Congresso vai continuar um Congresso liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão e conservador em relação aos valores, aos costumes e também refratário a uma postura mais favorável ao meio ambiente e aos direitos humanos. Agora, dependendo de quem venha a ser eleito presidente da República, esse Congresso se desloca mais para a direita ou para a esquerda. Além do consultor Antônio Augusto, do cientista político da Quest, que nós mostramos há pouco, o Guilherme Russo, o Mundo Político trouxe esta semana o jornalista Rodrigo Alvarez com o livro O Candidato e os jornalistas Jamil Chad e Juliana Monteiro, que lançaram o livro
ao Brasil com Amor. Recomendo, são ótimas conversas. Essas e outras entrevistas estão relacionadas às eleições, estão no hot site Eleições, no portal da Assembleia. E essa semana o STF manteve a suspensão de uma série de decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, facilitando o acesso a armas de fogo e munições no país. É o temor da violência política, não é isso, Marco? É isso, Vivi, Heitor e todos que nos assistem. 9 ministros votaram a favor de suspender a eficácia da portaria e trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro. As exceções foram justamente os 2 indicados pelo atual governo, Nunes Marques e André Mendonça. A decisão inicial de suspender as normas foi do ministro Edson Fachin, no dia 5 de setembro, justificada naquele momento com o argumento de que o início da campanha eleitoral intensificaria o risco de violência política, até com base em episódios lamentáveis recentes, que ocorreram. Sendo um dos mais emblemáticos uma troca de tiros em Foz do Iguaçu, que resultou na morte de um militante do PT após ele ter tido uma festa particular de seu aniversário invadida por um agente de segurança bolsonarista. Agora, confirmadas pelo Pleno do Supremo, as decisões suspendem a eficácia da portaria que aumentou o número de munições que podem ser compradas mensalmente, do trecho de um decreto que autoriza para caçador, atirador e colecionador a compra e o porte de armas de uso restrito, e também de trecho de decreto que estabelecia ali uma declaração de efetiva necessidade para a compra de arma de uso permitido. Na prática, a aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada a partir dessas decisões no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, e não em razão do interesse pessoal de algum requerente. Ainda em relação às preocupações com a violência política, Vivi, Heitor, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, reforçou essa semana um pedido ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que já havia sido encaminhado por partidos de esquerda, de criação de um canal para que os eleitores possam denunciar atos dessa natureza na reta final do primeiro turno das eleições. O senador também contou que Moraes pretende fazer um pronunciamento à nação na véspera do primeiro turno para pedir serenidade aos eleitores e tranquilizá-los quanto a questões de segurança. E há, de fato, Vivi, Heitor e todos que nos assistem, um clima geral de tensionamento da sociedade. Uma pesquisa do Datafolha, do último dia 15, revelou que 7 de cada 10 brasileiros temem sofrer agressão física por posicionamentos políticos, algo que não deveria ser aceitável numa democracia. Pois é, Heitor, entre esses brasileiros, certamente devem estar os sindicalistas que participaram de um encontro, são sindicalistas da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário, tiveram um encontro com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e tem a ver justamente com o medo da violência no dia das eleições, nas zonas eleitorais. Pois é, a entidade, a federação, ela manifestou essa preocupação com a segurança dos servidores da própria Justiça Eleitoral, como você falou, Vivian, principalmente nos locais ali de votação, que a gente pode imaginar que possam haver conflitos, brigas, desentendimentos de pessoas, de eleitores na fila, ou mesmo entre eleitores e os próprios mesários, as pessoas que vão estar ali trabalhando aí na execução das eleições. Uma das representantes dessa federação, ela disse que não se percebeu até agora que vai haver reforço nessa segurança. Ela verbalizou isso para o Alexandre de Moraes. A coordenadora disse que que já foram registradas diversas ocorrências de hostilidades já nas zonas eleitorais, mesmo ainda fora da votação, mas ali onde elas funcionam já há ocorrências aí aparecendo, pichações, cartazes, invasões em cartórios também para constranger servidores. Isso já estaria acontecendo segundo essa federação. Também houve um tiro na fachada do prédio de um tribunal do regional eleitoral, de uma sede do tribunal, e ela falou que tem servidor que não quer trabalhar com identificação nenhuma da Justiça Eleitoral no dia das eleições. O Alexandre de Moraes, ele não detalhou, mas ele disse que há sim um plano de segurança específico para os dias de votação,
o Marco falou isso aqui, e que já tratou com a Polícia Federal e com as polícias civis e militares pelos estados. Então, assim, ele não, embora não tenha apresentado, né, descrito o que vai acontecer, ele disse que isso já está combinado e planejado, né, para as eleições. Marco Antônio, Heitor Peixoto, vamos lá. A resenha do mundo político vai se despedindo e o fim de semana chegando. Teremos uma semana de muito trabalho pela frente, reta final desse primeiro turno, convidando desde já, né, todos que nos assistem para estarem conosco no próximo fim de semana, onde a TV Assembleia terá uma cobertura especial aí das eleições do primeiro turno. Isso aí, lembrando que a resenha, a nossa resenha aqui, a semana que vem, excepcionalmente, ela será no sábado, véspera do dia 2, o dia que todos nós vamos às urnas. Então, nós vamos passar em revista a semana, a última semana que antecede, então, o primeiro turno das eleições. E dia 2, a partir de 17 horas, nós três aqui. Nós estamos e nos revezando aqui com entrevistados e convidados que vão participar presencialmente e remotamente da nossa cobertura. Então, obrigada, parceiros. Obrigado. Semana aí quente pra gente, né, Heitor e Vivi? Fiquem conosco, acompanhe a gente aí que vai valer a pena. E obrigado a você que nos acompanhou. Um bom fim de semana. Até segunda sem falta.